sala. Esperei encontrar uma moça razoável. Pode estar certa, entretanto, de que farei valer a minha vontade. Quando chegaram à porta da carruagem, Lady Catherine se virou de súbito e acrescentou: Não me despeço, senhorita Bennet, nem mando cumprimentos à sua mãe. Estou seriamente ofendida. Elizabeth nada respondeu. Sem procurar persuadir Lady Catherine a que entrasse novamente, virou as costas e se dirigiu calmamente para casa. Enquanto subia as escadas, ouviu a carruagem partir. Sua mãe, que estava impaciente, veio encontrá-la à porta da sala para indagar se Lady Catherine não tornaria a entrar a fim de descansar um pouco. Ela preferiu partir, respondeu Elizabeth. É uma senhora muito elegante, e sua visita foi uma grande amabilidade, pois suponho que ela tenha vindo apenas para dizer que os Collins estão bem. Ela passou casualmente e se lembrou de fazer uma visita. Suponho que ela não tivesse nada de particular para lhe dizer, Lizzie. Elizabeth foi obrigada a inventar uma pequena história, mas era impossível revelar o que se passara. Faixa 64. Capítulo 57. A agitação que essa extraordinária visita provocou no espírito de Elizabeth durou muito tempo. Durante várias horas, ela não pôde deixar de pensar incessantemente naquilo. Lady Catherine, ao que parecia, havia se dado ao trabalho de sair de Rosings com o único fito de desmantelar o seu suposto noivado com o Sr. Darcy. O plano não era mau, mas de onde se originava a notícia do noivado? Isso é que Elizabeth não podia determinar. Por fim, ela refletiu que o fato de o Sr. Darcy ser um amigo íntimo de Bingley e de ela ser a irmã de Jane era suficiente para sugerir a ideia de outro casamento. Elizabeth já compreendera, naturalmente, que o casamento de sua irmã deveria aproximá-la mais de Darcy. Provavelmente, seus vizinhos de Lucas Lodge, e por intermédio deles, através dos Collins, a notícia chegara aos ouvidos de Lady Catherine, haviam apresentado como coisa quase certa e imediata aquilo que ela mesma encarava como uma remota possibilidade. Refletindo sobre as expressões de Lady Catherine, Elizabeth não podia, entretanto, deixar de sentir certa inquietude quanto às possíveis consequências de sua interferência. Pelo que dissera de sua resolução de impedir o casamento, Elizabeth concluía que ela devia ter em mente uma conversa com seu sobrinho. E como receberia ele a descrição que Lady Catherine lhe faria das funestas consequências de tal casamento? Elizabeth não sabia até que ponto ia a afeição do Sr. Darcy por sua tia, nem a confiança que ele depositava em seus julgamentos. Porém, era natural supor que ele tivesse maior consideração por Lady Catherine do que ela, Elizabeth. Por outro lado, enumerando as más consequências de um casamento com uma pessoa cujos parentes eram tão inferiores aos seus, sua tia o atacaria pelo lado mais fraco. Com os seus preconceitos de classe, ele sentiria provavelmente que os argumentos que a Elizabeth haviam parecido fracos e ridículos continham bom senso e um raciocínio sólido. Se antes ele hesitara algumas vezes quanto ao que devia fazer, os conselhos e as exortações de uma pessoa que era sua parente próxima poderiam eliminar todas as suas dúvidas e convencê-lo de uma vez por todas a procurar sua felicidade sem ofender seus brasões de família. Nesse caso, ele não voltaria mais. Lady Catherine o encontraria em Londres e a promessa que fizera a Bingley de voltar para Netherfield seria esquecida. Se, portanto, ele mandar qualquer desculpa a seu amigo dentro desses próximos dias, dizendo que está impossibilitado de vir, eu saberei o que pensar, disse Elizabeth para si mesma. Então desistirei de tudo, e se ele se limitar a lamentar a minha perda, quando está nas suas mãos obter a minha afeição, renunciarei a ele, sem mágoa. A surpresa das demais pessoas da família, quando souberam quem tinha sido a visitante, foi muito grande. Contentaram-se, no entanto, com as mesmas suposições que haviam aplacado a curiosidade da senhora Bennet, e Elizabeth não foi incomodada por causa disso. No dia seguinte, de manhã, Elizabeth estava descendo as escadas quando seu pai, saindo da biblioteca, foi ao seu encontro com uma carta na mão. "Lizzie", disse ele, "eu ia à sua procura. Venha à biblioteca." Elizabeth acompanhou, e a suposição de que o assunto que seu pai queria lhe comunicar se relacionava com a carta que ele tinha na mão aumentava sua curiosidade. Ocorreu-lhe de súbito que a carta pudesse ser de Lady Catherine. Já se sentia desanimada diante de todas as explicações que teria de dar. Sentaram-se diante da lareira, e então o Sr. Bennet falou.
Recebi esta manhã uma carta que me surpreendeu extraordinariamente. Como o assunto mais importante da carta se refere a você, é preciso que seja informado de seu conteúdo. Eu não sabia que tinha 2 filhas próximas do casamento. Deixe que eu lhe cumprimente por sua conquista. É muito importante. O sangue afluiu ao rosto de Elizabeth, e ela, por um momento, supôs que a carta viesse do sobrinho e não da tia, e hesitava se devia se sentir contente porque ele se havia explicado, afinal, ou ofendida porque a carta não lhe fora dirigida, quando seu pai prosseguiu. Você parece que compreendeu. As moças mostram grande agilidade em assuntos desta natureza. No entanto, acho que posso desafiar mesmo a sua sagacidade. Não imagina quem é o seu admirador. Esta carta é do Sr. Collins. Do Sr. Collins? E que ele tem a dizer? O que ele tem a dizer vem muito a propósito, naturalmente. Começa congratulando-se pelo casamento próximo de minha filha mais velha, coisa naturalmente que uma daquelas espevitadas da família Lucas lhe comunicou. Não vou ler o que ele diz sobre isso, para não provocar a sua impaciência. A parte que se refere à sua pessoa diz o seguinte: tendo, desse modo, oferecido as sinceras congratulações da Sra. Collins, bem como as minhas, pelo feliz acontecimento, permita que eu me refira agora sumariamente a outro assunto que chegou ao nosso conhecimento através da mesma fonte. Sua filha Elizabeth, ao que parece, não usará mais por muito tempo o nome de Bennet, depois que sua irmã mais velha tiver renunciado a ele, e o seu escolhido pode razoavelmente ser considerado uma das pessoas mais ilustres deste país. Pode imaginar, Lizzie, quem seja esta pessoa? Este rapaz foi aquinhoado com tudo que um coração mortal pode desejar: esplêndidas propriedades, nobres parentes, considerável influência. No entanto, apesar de todas essas vantagens, permita que eu previna minha prima Elizabeth e ao senhor mesmo acerca dos males que poderão advir de um consentimento precipitado às propostas daquele cavalheiro, propostas de que naturalmente se sentirão inclinados a tirar imediato proveito. Você tem alguma ideia, Lizzie, de quem seja este cavalheiro? Mas agora surge a revelação. O motivo que tenho para preveni-la é o seguinte: temos razões para acreditar que sua tia, Lady Catherine de Bourgh, não vê com bons olhos esse casamento. Está vendo, portanto, que se trata do Sr. Darcy. Está aí, Lizzie. Creio que lhe dei uma grande surpresa. Poderia o Sr. Collins ou o Sr. Lucas ter feito uma suposição mais absurda? O Sr. Darcy, que nunca olha para uma mulher senão para criticar e que provavelmente nunca olhou para você em toda a sua vida, é espantoso. Elizabeth tentou achar graça, mas conseguiu apenas sorrir com relutância. Nunca o humor de seu pai lhe parecera menos agradável. Você não está achando graça? Estou sim. Continue a ler. Tendo eu mencionado a possibilidade desse casamento a Lady Catherine ontem à noite, ela imediatamente exprimiu o que sentia acerca desse assunto, com sua usual condescendência. Ela então proclamou que, devido a certas objeções de família, jamais daria o seu consentimento para o que, segundo sua expressão, era um péssimo casamento. Achei que era do meu dever comunicar isso à minha prima, para que ela e seu nobre admirador saibam o que estão fazendo e não se precipitem num casamento que não foi convenientemente sancionado. E o Sr. Collins acrescenta o seguinte: causa-me muita alegria saber que o triste caso de minha prima Lídia conseguiu ser abafado tão depressa, e o que me preocupa apenas é que outros tenham ficado sabendo que eles viveram juntos antes de se casar. Não posso, entretanto, esquecer os deveres de minha condição, nem deixar de manifestar o espanto que senti ao ouvir dizer que o senhor recebeu o jovem casal em sua casa logo após o matrimônio. Considero isso um encorajamento ao vício, e se fosse o reitor de Longbourn, ter-me-ia oposto a isso terminantemente. É certo que como cristãos devia ter perdoado, porém jamais devia admiti-los em sua presença, nem permitir que os seus nomes lhe fossem mencionados. Essa é a noção que ele tem do perdão cristão das ofensas. O resto da carta trata apenas da situação de sua querida Charlotte e das esperanças que ele tem de um herdeiro. Mas, Lizzie, você parece que não está gostando. Espero que não leve a sério e nem vá ficar ofendida por causa desse boato tolo. Não vejo por que não possamos rir com o papel ridículo de nossos vizinhos. Oh, exclamou Elizabeth, estou achando muita graça, mas tudo isso é tão estranho.
Sim, mas aí é que está a graça. Se eles tivessem escolhido outro homem qualquer, não haveria nada de estranho, mas a perfeita indiferença do Sr. Darcy e sua manifesta antipatia tornam essa suposição tão absurda. Abomino escrever, mas por coisa alguma deste mundo desistiria da minha correspondência com o Sr. Collins. Quando me chega uma carta dele, não posso deixar até de preferi-lo ao Wickham, e eu prezo imensamente a impudência e a hipocrisia de meu genro. Conte-me, Lizzie, que disse Lady Catherine sobre esse boato? Ela veio vê-la para recusar o seu consentimento? A esta pergunta, sua filha respondeu apenas com uma risada. E como ele de nada suspeitasse, Elizabeth não ficou embaraçada, mesmo quando ele repetiu a pergunta. Jamais ela sentira tamanha dificuldade em esconder seus sentimentos. Era necessário rir, e ela teria preferido chorar. Seu pai a tinha angustiado cruelmente pelo que dissera a respeito da indiferença do Sr. Darcy. Aquela falta de sensibilidade a espantava. Por outro lado, ela temia que, em vez de seu pai ter visto pouco, ela é que tivesse esperado demasiadamente. Faixa 65. Capítulo 58. O Sr. Bingley não recebeu nenhuma carta de escusas de seu amigo, como Elizabeth receava. Em vez disso, trouxe o amigo Darcy em visita a Longbourn, poucos dias depois da visita de Lady Catherine. Os cavalheiros chegaram cedo. Elizabeth, por um momento, teve medo de que a Sra. Bennet lhes contasse que tinham recebido a visita de sua tia. No entanto, antes que a Sra. Bennet pudesse falar, Bingley, que queria ficar a sós com Jane, propôs que todos saíssem a passear. Assim foi combinado. A Sra. Bennet não tinha o hábito de caminhar, Mary não podia perder tempo, e os outros 5 partiram. Bingley e Jane, entretanto, deixaram que os outros se distanciassem. Elizabeth, Kitty e Darcy foram na frente. Os 3 conversaram muito pouco. Kitty tinha medo de Darcy. Elizabeth tomava em segredo uma resolução desesperada, e ele talvez fizesse o mesmo. Caminharam em direção à casa dos Lucas, pois Kitty queria fazer uma visita a Maria. Depois que Kitty os deixou, Elizabeth continuou resolutamente com Darcy. Chegara agora o momento de executar o seu plano. Antes que sua coragem fraquejasse, ela falou: Sr. Darcy, sou uma criatura muito egoísta. Para aliviar as incertezas dos meus sentimentos, vou talvez ferir os seus. Não posso adiar por mais tempo a obrigação de lhe agradecer sua inestimável intervenção a favor de minha irmã. Desde que soube o que o senhor tinha feito, fiquei ansiosa por uma ocasião de lhe manifestar minha gratidão. E se as outras pessoas de minha família o soubessem, não lhe falaria apenas em meu nome. Sinto imensamente, replicou Darcy em tom de surpresa e emoção, que tenha sido informada de um fato que, mal interpretado, poderia causar-lhe contrariedade. Julguei que podia confiar na discrição da Sra. Gardiner. Não deve culpar minha tia. Foi por uma leviandade de Lídia que eu soube que o senhor se envolvera no caso, e, naturalmente, não descansei até conhecer todos os detalhes. Deixe-me agradecer novamente, em meu nome e no de minha família, pela generosidade com que agiu, sofrendo toda a sorte de inconvenientes e angústias. Se quiser me agradecer, respondeu ele, faça-o apenas em seu próprio nome. Não nego que o desejo de lhe satisfazer tenha contribuído também para o que fiz. Mas sua família não me deve nada. Respeito-a muito, mas creio que foi só em você que pensei. Elizabeth ficou tão embaraçada que não soube o que responder. Depois de uma curta pausa, seu companheiro acrescentou: Tenho certeza de que é generosa demais para fazer pouco caso dos meus sentimentos. Se os seus são ainda os mesmos que manifestou em abril passado, diga-o imediatamente. Minha afeição permanece inalterada. Basta, porém, uma única palavra sua para fazer que me cale para sempre. Elizabeth, sentindo a difícil e aflitiva situação em que Darcy se encontrava, esforçou-se para falar. Embora de forma hesitante, deu-lhe a entender imediatamente que os seus sentimentos tinham passado por tão grande transformação desde o período a que ele aludira, que agora podia aceitar as suas declarações com prazer e gratidão. A felicidade que essa resposta proporcionou a Darcy foi a maior que até então conhecera, e ele a exprimiu nos termos mais calorosos que o seu coração de apaixonado pôde encontrar. Se Elizabeth tivesse podido levantar os olhos, teria visto que a felicidade de Darcy se refletia no seu rosto, infundindo-lhe uma vivacidade que o tornava belo.
Se não podia ver, Elizabeth, no entanto, podia ouvir, e Darcy lhe revelou a importância que o afeto de Elizabeth tinha para ele. E a cada momento, o seu amor crescia de importância aos olhos de Elizabeth. Continuaram a caminhar sem uma direção precisa. Seus pensamentos os absorviam e, além disso, tinham muito a sentir e a dizer. Elizabeth ficou sabendo que deviam seu atual entendimento aos esforços da tia de Darcy. Lady Catherine, com efeito, de passagem por Londres, fora visitar o sobrinho e lhe relatara sua viagem a Longbourn, o motivo e a conversa que tivera com Elizabeth, repetindo enfaticamente cada uma das expressões desta última, expressão que aos olhos de Lady Catherine denotavam a perversidade e o cinismo da moça, com o intuito de desacreditá-la perante seu sobrinho. Infelizmente para sua senhoria, o efeito tinha sido exatamente o oposto. Eu, que não tinha mais esperanças, voltei a tê-las, acrescentou Darcy. Conhecendo seu caráter, sabia que, se tivesse absoluta e irrevogavelmente decidida a me recusar, tê-lo-ia dito a Lady Catherine com toda a franqueza. Elizabeth enrubesceu e sorriu. Sim, conhecia suficientemente a minha franqueza para saber que, se eu havia sido capaz de tratá-lo de maneira tão abominável pessoalmente, não hesitaria em fazê-lo perante toda a sua família. Não acho que me tenha tratado mal, não disse nada que eu não merecesse. Embora suas acusações repousassem sobre premissas falsas, minha atitude naquele tempo merecia as mais severas censuras. Era imperdoável, não posso me lembrar dela sem horror. Não discutiremos a quem cabe a maior culpa na desavença daquela noite, disse Elizabeth. A conduta de nenhuma das partes foi irrepreensível, mas desde então creio que progredimos em cortesia. Pelo menos espero. Não posso me reconciliar tão facilmente comigo mesmo. A recordação de tudo que eu disse, da minha conduta, das minhas maneiras e expressões, tem sido durante muitos meses e continua a ser indizivelmente dolorosa. Nunca me esqueci de sua admoestação, que considero tão justa. Se tivesse agido de forma mais cavalheiresca, foram essas as suas palavras. Não sabe, não pode nem de longe imaginar como essas palavras me torturaram. Custei a lhes reconhecer a justiça. E eu estava muito longe de supor que elas lhe produziriam uma impressão tão forte. Acredito. Naquele tempo pensava que eu fosse destituído de todos os sentimentos humanos. Disso tenho certeza. Nunca me esquecerei da expressão de seu rosto quando me disse que nada poderia tê-la persuadido a aceitar a minha mão. Oh, não repita o que eu disse. Essas coisas não devem ser lembradas. Juro-lhe que há muito tempo penso nelas com imensa vergonha. Darcy mencionou sua carta. Queria saber, perguntou ele, se a carta me justificou aos seus olhos. Acreditou no que eu dizia? Elizabeth lhe explicou os efeitos que sua carta havia produzido e como, aos poucos, sua má vontade se dissipara. Eu sabia, continuou ele, que o que estava lhe escrevendo iria magoá-la, mas era necessário. Espero que tenha destruído a carta. Não descansarei enquanto não tiver a certeza de que não a pode mais ler, especialmente o começo da carta. Lembro-me de certas expressões que provocariam o seu ódio contra mim. A carta será queimada se acredita que isso é essencial para a preservação da minha estima. Mas, embora tenhamos ambos razões para pensar que minhas opiniões não são inteiramente inalteráveis, não creio que sejam tão facilmente influenciáveis como parece supor. Quando escrevi aquela carta, replicou Darcy, pensava encontrar-me num estado de espírito perfeitamente calmo e frio, mas depois vi que estava extremamente amargurado e triste. Talvez no princípio a carta fosse amarga, mas o final era uma caridosa despedida. Mas não pense mais na carta. Os sentimentos da pessoa que a recebeu e da pessoa que a escreveu são agora tão diferentes do que eram, que todas as circunstâncias dolorosas relativas a ela devem ser esquecidas. E é preciso que aprenda um pouco da minha filosofia. Lembre-se apenas daquilo que lhe causa prazer. Não creio que encontre dificuldade em aplicar essa filosofia à sua própria vida. Suas lembranças devem ser tão desprovidas de mácula que não é preciso nenhuma filosofia para sentir o contentamento que se origina delas. Mas comigo não é assim. Quando penso no passado, intervêm muitas recordações dolorosas que não podem e não devem ser repelidas. Durante toda a vida fui um ser egoísta, se não na prática, pelo menos nos meus princípios.
Em criança me ensinaram o que era direito, mas não me ensinaram a corrigir o meu gênio. Deram-me bons princípios, mas deixaram-me praticá-los orgulhosamente. Infelizmente, sendo durante muito tempo o único filho, e mais tarde o único filho homem, fui mimado pelos meus pais, e embora eles fossem bons, meu pai, sobretudo, que era a benevolência em pessoa, permitiram, encorajaram e quase me ensinaram a ser egoísta e tirânico, a pensar apenas nas pessoas da minha família e desprezar todos os outros e a pensar com desprezo no bom senso e valor das outras pessoas, comparados com os meus. Assim fui eu dos 8 aos 20 anos, e se não fosse a minha querida e adorável Elizabeth, talvez ainda não tivesse mudado. Que é que não lhe devo? A lição que me deu foi certamente a princípio muito dura, mas muito proveitosa. Por suas mãos recebi a humilhação que devia. Aproximei-me de você sem duvidar de que seria aceito. Revelou-me como eram insuficientes as minhas pretensões de agradar uma mulher digna de ser amada. Estava mesmo persuadido de que realmente me sentiria lisonjeada? Confesso que estava. Que acha da minha vaidade? Eu acreditava que estava mesmo desejando e esperando as minhas propostas. A culpa talvez caiba às minhas maneiras, mas não agi intencionalmente. Posso lhe jurar, jamais tencionei enganá-lo, como deve ter me odiado depois daquela noite. Odiá-la? Talvez a princípio eu estivesse encolerizado, mas logo dirigi essa cólera contra quem a merecia. Chego a ter medo de lhe perguntar o que pensou de mim quando nos encontramos em Pemberley. Achou que eu havia feito mal em vir? Não, de modo algum, senti apenas surpresa. A sua surpresa não foi menor do que a minha ao verificar que ainda se interessava por mim. Minha consciência me dizia que eu não merecia grandes cortesias e confesso que não contava receber mais do que me era devido. Meu objetivo naquela ocasião, replicou Darcy, era lhe mostrar por todos os meios que não guardava um rancor mesquinho do passado. Eu esperava obter o seu perdão e apagar o mau conceito que tinha de mim, dando-lhe a perceber que eu tinha levado em conta as suas censuras. Não posso lhe dizer exatamente em que momento outros desejos nasceram em mim, mas creio que foi meia hora depois de tê-la visto. Darcy contou-lhe então o prazer que Georgiana tivera em conhecê-la e o desapontamento que sentira com a súbita interrupção de sua visita. Isso levou naturalmente a falar nas causas dessa interrupção, e Elizabeth ficou sabendo que ele tomara a resolução de segui-la e de partir em busca da sua irmã antes mesmo de sair da hospedaria, e que se naquela ocasião se mostrava grave e pensativo, era porque se debatia consigo mesmo a respeito dessa ideia. Ela tornou a exprimir sua gratidão, mas o assunto era demasiado penoso para ambos para que insistissem nele. Depois de caminhar várias milhas sem destino, sem reparar para onde se dirigiam, viram no relógio que era hora de ir para casa. Que teria sido feito do Sr. Bingley e Jane? Essa observação os levou naturalmente a discutir esse caso. Darcy estava encantado com o noivado. Seu amigo lhe dissera tudo imediatamente. Ficou surpreendido? Perguntou Elizabeth. De modo algum. Quando parti, já sabia que isso devia acontecer. Quer dizer que deu o seu consentimento? Desconfiava disso também. Embora ele protestasse contra a expressão, Elizabeth compreendeu que sua suposição não estava muito longe da verdade. Na noite anterior à minha partida para Londres, disse Darcy, eu fiz a Bingley uma confissão que, acredito, já deveria ter feito muito tempo antes. Contei-lhe tudo o que havia ocorrido e disse que esses fatos me fizeram compreender que minha interferência no caso dele e de Jane fora desastrosa. Sua surpresa foi grande. Ele não suspeitava de nada. Disse, ainda mais, que tinha razões para acreditar que me enganara ao dizer que sua irmã lhe era indiferente. E como vi imediatamente que sua afeição por ela continuava inalterada, não tinha dúvida de que viessem a ser muito felizes juntos. Elizabeth não pôde deixar de sorrir da facilidade com que ele conduzia seu amigo. Foi sua própria observação que lhe convenceu que minha irmã amava Bingley ou se baseou apenas na minha informação? Foi a minha observação. Durante as 2 últimas visitas que fiz aqui, observei-a atentamente. Fiquei convencido de que ela o amava sinceramente. E Bingley acreditou imediatamente em sua afirmação? Acreditou. Bingley é de uma extraordinária modéstia. Foi o que o impediu de confiar em seu próprio julgamento, mas a confiança que ele tem em mim tornou tudo fácil.
Fui obrigado a confessar uma coisa que o fez ficar ofendido comigo durante alguns dias. Não pude deixar de dizer que eu sabia que sua irmã tinha estado em Londres durante 3 meses no inverno passado e que eu propositadamente escondera esse fato dele. Ficou zangado, mas estou persuadido de que sua cólera durou apenas enquanto tinha dúvidas acerca dos sentimentos de sua irmã. Ele agora me perdoou de todo o coração. Elizabeth queria dizer que o Sr. Bingley era um amigo encantador. Sendo ele como era tão fácil de conduzir, possuía como amigo um valor inestimável. No entanto, se conteve porque lembrou que Darcy ainda não aprendera a ser menos suscetível. Era ainda cedo para começar. Darcy continuou a falar sobre a felicidade que antevia para Bingley e que seria apenas menor do que a sua, até que chegaram à casa. No hall, se separaram. Faixa 66. Capítulo 59. Querida Lizzie, onde é que você tem andado? Jane perguntou a Elizabeth assim que entrou na sala, e a mesma pergunta lhe foi dirigida por todas as pessoas antes de se sentarem à mesa. Ela disse apenas que havia se distraído e caminhado mais longe do que esperava. Embora corasse ao dizer isso, ninguém suspeitou da verdade. A tarde passou calmamente, sem que nada de extraordinário ocorresse. Os noivos oficiais falaram e riram, os não oficiais ficaram calados. Darcy não era dessas pessoas em quem a felicidade transborda em alegria. Elizabeth, agitada e confusa, tinha consciência de sua felicidade, mas não a sentia propriamente. Além dos obstáculos imediatos, ainda havia outros à sua frente. Ela imaginava as reações de sua família quando soubesse de sua decisão. Temia mesmo que a antipatia dos outros fosse de tal ordem que nem toda a fortuna e a importância de Darcy a poderiam dissipar. À noite ela abriu seu coração para Jane. Embora Jane fosse uma pessoa muito pouco desconfiada, dessa vez Elizabeth esbarrou com sua incredulidade. Você está brincando, Lizzie. Não pode ser. Noiva do Sr. Darcy? Você não me engana. Eu sei que é impossível. Este começo não é de fato muito animador. A única pessoa com quem eu contava era você, e se você não acreditar, sei que ninguém mais o fará. Sim, de fato eu falo seriamente. Digo apenas a verdade. Ele ainda me ama e estamos noivos. Jane olhou para ela incredulamente. Lizzie, não pode ser. Sei como você o detesta. Você não sabe coisa alguma. Aquilo está tudo esquecido. Talvez eu não o amasse antigamente tanto como agora, mas em casos como este, a boa memória é um fato imperdoável. Esta é a última vez que recordo aquelas coisas. Jane continuava atônita. Elizabeth tornou a lhe assegurar com a maior seriedade que estava falando a verdade. Será possível? Mas agora tenho de acreditar no que diz, exclamou Jane. Minha querida, querida Lizzie, eu a felicito. Mas você tem certeza? Perdoe a minha pergunta. Você tem certeza de que pode ser feliz com ele? Quanto a isso não há a menor dúvida. Ficou decidido entre nós que seremos o casal mais feliz do mundo. Mas você está contente, Jane? Gostará de tê-lo como irmão? Muito mesmo. Nada poderia causar mais prazer a Bingley e a mim. Nós até já conversamos sobre isso e achamos que era impossível. E você realmente gosta dele? Oh, Lizzie, prefira tudo a se casar sem afeição. Você tem certeza de que o ama como deve? Oh, sim. Quando eu lhe contar tudo, você até achará que a minha afeição excede os limites. Que é que você quer dizer? Ora, eu tenho de confessar que eu amo mais do que você a Bingley. Você vai ficar zangada? Minha querida irmã, quero conversar com você muito a sério. Conte-me já tudo o que você acha que eu devo saber. Há quanto tempo você gosta dele? Isso aconteceu tão gradualmente que eu nem sei como começou, mas acredito que a minha afeição data da primeira vez em que vi o belo parque de Pemberley. Seguiu-se outra súplica para que ela falasse seriamente. Dessa vez, o pedido obteve o efeito desejado, e Elizabeth deu à irmã as mais solenes garantias de sua afeição por Darcy. Tranquilizada quanto a esse ponto, Jane ficou satisfeita. Agora sinto-me contente, disse ela, pois você será tão feliz quanto eu. Sempre o apreciei muito. Bastava, aliás, o amor dele por você para fazer que eu o estimasse para sempre. Mas agora, como amigo de Bingley e seu marido, só Bingley e você mesma terão precedência na minha afeição. Mas, Lizzie, você foi muito dissimulada, muito reservada comigo.
Você não me contou quase nada do que aconteceu em Pemberley e em Lambton. Devo tudo o que sei a outra pessoa. Elizabeth lhe explicou por que havia guardado o segredo. Não quisera falar no nome de Bingley, e a incerteza de seus próprios sentimentos fazia que ela evitasse falar no nome de Darcy. Mas agora, Elizabeth não podia esconder por mais tempo de sua irmã a participação de Darcy no caso de Lydia. Contou tudo. Passaram metade da noite conversando. «Arre!» exclamou a Sra. Bennet ao se aproximar da janela na manhã seguinte. «Não é que aquele homem desagradável já vem aí com o nosso querido Bingley? Que deseja ele com essas visitas contínuas? Não vê que nos importuna? Por que não vai caçar ou fazer outra coisa em vez de nos impingir a sua companhia? Que faremos com ele? Lizzie, é melhor você ir passear novamente com ele, para que não se meta no caminho de Bingley.» Elizabeth não pôde deixar de rir diante de proposta tão conveniente. No entanto, ela estava realmente contrariada com aquelas manifestações de sua mãe. Assim que entrou, Bingley olhou para Elizabeth tão significativamente e lhe apertou as mãos com tanto calor que não podia haver dúvida de que estivesse bem informado. E pouco depois ele disse em voz alta: «Senhora Bennet, a senhora não tem no seu parque outros caminhos em que Lizzie possa se perder?» «Aconselho o Sr. Darcy, Lizzie e Kit», disse a Sra. Bennet, «a darem um passeio até Oakham Mount. É um belo e longo passeio, e o Sr. Darcy nunca o fez.» «Está muito bem para os outros», replicou o Sr. Bingley, «mas é longe demais para Kit. Não é, Kit?» Kit confessou que preferia ficar em casa. Darcy declarou que estava muito curioso para ver o lugar, e Elizabeth consentiu, em silêncio. Enquanto subia as escadas para ir se aprontar, a Sra. Bennet a acompanhou, dizendo: «Sinto muito, Lizzie, que você tenha de fazer companhia a aquele homem tão desagradável, mas espero que você não faça caso. É para o bem de Jane, você sabe. Depois, não precisa conversar muito com ele, só de vez em quando. Portanto, não se dê muito trabalho.» Durante o passeio, ficou resolvido que o consentimento do Sr. Bennet seria solicitado naquela mesma noite. Elizabeth se encarregou de falar com sua mãe. Não sabia como a Sra. Bennet receberia aquela comunicação. Às vezes, ela duvidava que toda a fortuna e importância de Darcy fossem suficientes para vencer a antipatia que sua mãe tinha por ele. Mas, quer a Sra. Bennet se declarasse intensamente contra o casamento, quer intensamente a favor, Elizabeth estava certa de que sua atitude seria pouco conveniente e sensata, e Elizabeth não poderia tolerar que o Sr. Darcy ouvisse as primeiras manifestações de sua alegria ou a primeira veemência de sua desaprovação. À noite, pouco depois de o Sr. Bennet se levantar da mesa e entrar em sua biblioteca, Elizabeth viu o Sr. Darcy se levantar e acompanhá-lo. Naquele momento, sua agitação foi extrema. Ela não receava a oposição de seu pai, mas tinha certeza de que isso iria desgostá-lo, e a ideia de que ela, a sua filha favorita, lhe causaria uma grande decepção com sua escolha, enchendo-o de preocupação quanto ao seu futuro, fez que ela ficasse angustiada e aflita até que o Sr. Darcy tornasse a aparecer. O sorriso que ele deu ao vê-la aliviou-a um pouco. Poucos minutos depois, ele se aproximou da mesa onde Elizabeth estava sentada com Kit, e fingindo admirar o trabalho que ela fazia, sussurrou ao seu ouvido: «Vá à biblioteca, seu pai quer falar com você.» Elizabeth partiu imediatamente. O Sr. Bennet caminhava de um lado para o outro na biblioteca, e sua expressão era grave e ansiosa. «Lizzie», disse ele, «que está fazendo? Você está em seu juízo perfeito? Você não o odiava?» Naquele momento, Elizabeth desejou ardentemente que tivesse exprimido suas opiniões mais moderadamente. Isso lhe teria poupado explicações embaraçosas. Mas agora era preciso falar, e Elizabeth assegurou a seu pai, um tanto confusa, que tinha afeição pelo Sr. Darcy. Ou, em outras palavras, você está decidida a se casar com ele. Ele é rico, e você pode ter roupas e carruagens ainda mais belas que as de Jane. Mas você será feliz? O senhor tem outra objeção, a não ser sua suposição de que eu lhe seja indiferente? Nenhuma. Todos sabemos que ele é um homem orgulhoso e desagradável, mas isso não teria importância se você realmente o amasse. Eu o amo, replicou Elizabeth com lágrimas nos olhos. Eu o amo sinceramente. Asseguro-lhe que ele não tem nenhum orgulho injustificado. É um homem muito bom.
O senhor, na realidade, não o conhece, portanto, não me magoe falando nestes termos a seu respeito. Lizzie, respondeu o Sr. Bennet, eu já dei o meu consentimento. Ele é realmente um desses homens a quem eu nunca recusaria alguma coisa que me solicitasse. E agora torno a lhe dar o meu consentimento, se a isso está decidida. Mas eu a aconselho a pensar melhor. Conheço seu gênio, Lizzie. Penso que jamais você seria feliz e equilibrada, a não ser que estime realmente o seu marido, a não ser que possa considerá-lo como seu superior. Sua vivacidade e inteligência a colocariam numa situação de grande perigo num casamento desigual. Ser-lhe-ia difícil salvar a sua reputação e a sua felicidade. Minha filha, não me deu desgosto de vê-la impossibilitada de respeitar o seu companheiro de vida. Você não sabe a seriedade do passo que está dando. Elizabeth, ainda mais emocionada, respondeu solene e gravemente. E afinal, afirmando repetidamente que o Sr. Darcy era realmente o homem em que ela havia escolhido, explicando-lhe a mudança gradual porque tinha passado sua estima por ele, confirmando sua afeição, que não era uma coisa de momento, mas resistir à experiência de muitos meses de incerteza, enumerando com energia todas as qualidades de seu futuro marido, ela acabou convencendo o pai e reconciliando-o com a ideia do casamento. Bem, minha querida, disse ele quando Elizabeth acabou de falar, nada mais tenho a dizer. Se este é o caso, ele a merece. Minha querida Lizzie, eu não a entregaria a alguém que fosse menos digno de sua estima. Para completar a impressão favorável de seu pai, ela então lhe relatou que o Sr. Darcy havia feito voluntariamente por Lydia. Ele a ouviu com grande espanto. Realmente, esta é uma noite de surpresas. Então Darcy fez tudo. Arranjou o casamento, deu dinheiro, pagou as dívidas do rapaz e lhe arranjou um posto. Tanto melhor. Poupa-me inúmeros incômodos e grande soma de dinheiro. Se tudo tivesse sido feito por seu tio, ficaria na obrigação de lhe pagar e de fato lhe pagaria. Mas estes jovens violentamente apaixonados fazem tudo de acordo com sua vontade. Amanhã lhe proporei pagamento. Ele protestará furiosamente, alegando seu amor por você e assim acabará a história. O Sr. Bennet lembrou-se então do embaraço com que Elizabeth ouvira poucos dias antes a leitura da carta do Sr. Collins, e depois de caçoar com ela durante algum tempo, deixou-a partir, dizendo ao vê-la sair da sala: se chegarem rapazes para Mary ou Kit, pode mandar entrar, pois não tenho nada que fazer. Elizabeth se sentiu aliviada de um grande peso. Depois de refletir calmamente em seu quarto durante meia hora, voltou para junto dos outros com o rosto tranquilo. Tudo aquilo ainda era muito recente para que sua alegria transbordasse. A noite passou tranquilamente. Não havia mais nada a temer e a calma voltaria aos poucos. Quando sua mãe subiu para o quarto, Elizabeth a acompanhou e fez a importante comunicação. O efeito foi extraordinário, pois ao ouvi-la, a Sra. Bennet permaneceu imóvel, incapaz de dizer uma só palavra. Só depois de muitos e muitos minutos, ela pôde compreender o que ouvira, embora estivesse sempre atenta a tudo que redundasse em proveito para a família, ou que se apresentasse sob o aspecto de um noivo para qualquer uma das filhas. Finalmente começou a voltar a si mexer na cadeira. Levantou-se, tornou a sentar-se, persignou-se. Meu Deus do céu, Deus me abençoe. Imagina, ora essa, o Sr. Darcy? Quem poderia supor? É verdade mesmo? Oh, minha querida Lizzie, como você será rica e importante. Que mesadas, que joias, que carruagens você terá. O casamento de Jane não é nada em comparação ao seu. Estou tão feliz, tão contente. Um homem tão encantador, tão bonito, tão alto. Oh, minha querida Lizzie, perdoe-me por ter antipatizado com ele no princípio. Espero que ele me perdoe. Minha querida Lizzie, uma casa em Londres, tudo o que há de melhor, 3 filhas casadas, 10.000 libras por ano. Meu Deus do céu, que será de mim? Vou ficar louca. Essas exclamações eram suficientes para Elizabeth não duvidar da aprovação de sua mãe, e feliz por ser a única testemunha daquela efusão, Elizabeth foi para o seu quarto. 3 minutos depois sua mãe apareceu. Minha querida filha, exclamou ela, não posso pensar noutra coisa. 10.000 libras por ano e provavelmente mais. É como se fosse um lorde. E vocês se casarão com uma licença especial. Faço questão de uma licença especial. Mas, meu bem, diga-me qual é o prato que o Sr. Darcy prefere. Eu o farei amanhã.
Isso era um triste prenúncio do que poderia ser o comportamento de sua mãe para com seu noivo, e Elizabeth descobriu que, embora de posse do mais caloroso dos afetos e tranquila quanto ao consentimento dos pais, havia ainda alguma coisa a desejar. Mas o dia seguinte passou muito melhor do que havia esperado. A senhora Bennet, por sorte, tinha tanto respeito por seu futuro genro que só se atreveu a lhe dirigir a palavra para lhe dizer alguma amabilidade ou manifestar a deferência que sentia por suas opiniões. Elizabeth teve a satisfação de ver seu pai fazer esforços para se comunicar com Darcy. O Sr. Bennet lhe assegurou que sua estima por ele crescia a cada momento. Admiro altamente todos os meus 3 genros. Wickham talvez seja o meu favorito, mas acho que acabarei gostando do seu marido tanto quanto do de Jane. Faixa 67. Capítulo 60. Sentindo-se tranquila, Elizabeth começou logo a gracejar. Pediu ao Sr. Darcy que explicasse como se havia apaixonado por ela. Como pôde começar? Perguntou ela. Posso compreender perfeitamente que tenha continuado uma vez dado o primeiro passo, mas que foi que o impulsionou? Não posso determinar a hora ou o lugar. Isso já foi há muito tempo. Eu já estava no meio e ainda não sabia que tinha começado. Minha beleza, você a tinha negado desde o princípio, e quanto às minhas maneiras, meu comportamento para com você sempre beirou a falta de educação, e quase sempre, quando me dirigia a você, era com o intuito de feri-lo. Agora seja sincero, foi por causa de minha impertinência que me admirou? Pela vivacidade de sua inteligência, sim. É melhor chamar logo de impertinência. Era pouco menos. O fato é que estava farto de amabilidades, deferências e atenções. Sentia-se enojado com as mulheres que falavam, agiam e pensavam com o único objetivo de conquistá-lo. Despertei sua atenção porque era tão diferente delas. Se você não fosse realmente bom, teria me odiado. Mas, apesar do trabalho que teve para disfarçar os seus sentimentos, eles sempre foram nobres e justos, e no seu coração sempre desprezou as pessoas que o cortejavam tão assiduamente. Aí está, já lhe poupei o trabalho de uma explicação, e realmente, pensando bem, acho a minha hipótese muito razoável. Para falar a verdade, não conhecia nenhuma boa qualidade em mim, mas ninguém pensa nisso quando se apaixona. Então, não havia bondade no que fez por Jane quando ela esteve doente em Netherfield. Jane é uma pessoa querida, quem não teria feito o mesmo por ela? Mas faça disso uma virtude, se quiser. Minhas boas qualidades estão sob a sua proteção. Pode exagerá-las quando quiser. Em troca, cabe-me o direito de provocá-lo e discutir com você toda vez que me apetecer. E eu começarei imediatamente, perguntando por que à última hora se mostrou tão indeciso? Por que se mostrou tão tímido comigo por ocasião de sua primeira visita e depois quando jantou aqui? E especialmente, por que sua atitude era tão distante e fria? Porque você estava grave, silenciosa e não me deu nenhum encorajamento. Mas eu estava embaraçada. E eu também. Podia ter conversado comigo quando veio jantar. Um homem menos apaixonado teria feito. É pena que encontre para tudo uma resposta razoável e que eu tenha o bom senso de aceitá-la. Mas eu pergunto a mim mesma quanto tempo teria levado para se declarar se eu nada lhe tivesse perguntado. Minha resolução de lhe agradecer sua bondade para com Lídia teve certamente um grande efeito. Receio que até mesmo demasiado. Que será da moral se o nosso entendimento for devido a uma quebra de promessa? Pois eu não deveria ter mencionado o assunto. Isto assim não está bem. Não precisa ficar preocupada. A moral está salva. As injustificáveis tentativas de Lady Catherine para nos separar foram um meio de remover todas as minhas dúvidas. Não é ao seu ávido desejo de exprimir sua gratidão que devo minha atual felicidade. Eu não teria esperado. A comunicação de minha tia renovara as minhas esperanças. Eu estava decidido a saber de tudo imediatamente. Lady Catherine nos foi de imensa utilidade, e isso devia torná-la feliz, pois ela gosta de ser útil. Mas, diga-me, por que veio a Netherfield? Foi apenas para passear em Longbourn e ficar embaraçado? Ou tinha intenções mais sérias? Minha intenção real foi vê-la e verificar se eu poderia ter a esperança de fazer que me amasse.
O motivo declarado, ou pelo menos aquele que confessei a mim mesmo, foi verificar se sua irmã ainda gostava de Bingley, e caso ainda gostasse, fazer ao meu amigo a confissão que mais tarde eu realmente lhe fiz. Você terá coragem de anunciar a Lady Catherine o que nos espera? É mais fácil faltar-me o tempo do que a coragem, mas, já que tem de ser feito, dê-me uma folha de papel e escreverei imediatamente. Se eu não tivesse também uma carta a escrever, me sentaria ao seu lado e admiraria a regularidade de sua caligrafia como certa moça um dia já fez. Mas eu tenho também uma tia e estou em falta com ela. Para não responder que seus tios haviam exagerado seu interesse pelo Sr. Darcy, Elizabeth ainda não respondera a carta da Sra. Gardiner. Agora, porém, sabendo que ela receberia da melhor maneira possível a comunicação que tinha a fazer, Elizabeth se sentia quase envergonhada ao refletir que o seu tio e sua tia já tinham perdido 3 dias de felicidade, e imediatamente respondeu o seguinte, abre aspas, eu já teria escrito antes, minha querida tia, para lhe agradecer como devia, pela sua longa e boa carta, cheia de detalhes satisfatórios, se para falar a verdade, não estivesse aborrecida demais para escrever. A senhora supôs mais do que realmente existia, mas agora suponha tanto quanto quiser. Solte as rédeas da sua fantasia e entregue-se à sua imaginação para os voos mais arrojados. E a não ser que suponha que já estou realmente casada, não poderá errar muito. Escreva-me novamente muito breve e faça a ele muito mais elogios do que na sua última carta. Não me canso de lhe agradecer por não ter me levado aos lagos. Não sei como pude ser tola a ponto de desejar esse passeio. Sua ideia dos pôneis é encantadora. Daremos a volta no parque todos os dias. Sou a criatura mais feliz do mundo. Talvez outras pessoas já o tenham dito antes, mas não com tanta justiça. Sou mais feliz até do que Jane. Ela apenas sorri, e eu rio. O Sr. Darcy lhe envia todo o amor que ainda lhe resta. Estão todos convidados para vir a Pemberley pelo Natal. Sua, etc. Fecha aspas. A carta do Sr. Darcy para Lady Catherine foi escrita em estilo diferente. Diferente também de ambas foi a carta que o Sr. Bennet escreveu para o Sr. Collins, em resposta à última daquele cavalheiro. Abre aspas. Caro senhor, venho incomodá-lo mais uma vez com participações. Elizabeth será em breve a esposa do Sr. Darcy. Console Lady Catherine como puder, mas, se estivesse em seu lugar, ficaria do lado do sobrinho. Ele tem mais a dar. Seu sinceramente, etc. Fecha aspas. Os cumprimentos que a senhorita Bingley mandou para o irmão pelo casamento próximo foram tudo o que havia de mais afetuoso e insincero. Ela escreveu até para Jane, nessa ocasião, a fim de exprimir seu contentamento e repetir todas as suas declarações anteriores de estima. Jane não se iludiu, mas ficou tocada. Embora não tendo confiança nela, não pôde deixar de lhe escrever uma carta muito mais amável e carinhosa do que sabia que a outra merecia. A alegria que a senhora Darcy exprimiu ao receber uma informação semelhante foi tão sincera quanto a do irmão ao enviá-la. 4 páginas de papel foram insuficientes para conter toda a alegria que ela queria exprimir e o seu sincero desejo de ser estimada pela futura irmã. Antes que chegasse qualquer resposta do Sr. Collins, ou parabéns de Charlotte para Elizabeth, a família de Longbourn soube que os Collins em pessoa haviam chegado a Lucas Lodge. O motivo dessa súbita viagem tornou-se logo evidente. Lady Catherine se enfurecera de tal modo com a carta do sobrinho que Charlotte, que na realidade se alegrava com o casamento, ficou ansiosa para ir embora até que a tempestade passasse. Naquele momento, a chegada de sua amiga causou um sincero prazer a Elizabeth, muito embora, toda vez que estivessem juntas, esse prazer tivesse de ser pago a alto preço, quando veria o Sr. Darcy exposto a todas as cortesias obsequiosas e pomposas do Sr. Collins. Darcy, no entanto, suportou tudo aquilo com uma calma admirável. Ouviu até com serenidade as palavras de Sir William Lucas, que o cumprimentou por ter conquistado a mais bela joia do país e exprimiu a esperança de que se encontrassem todos frequentemente em St. James. Se ele chegou a erguer os ombros, foi só depois que Sir William Lucas lhe tinha voltado as costas. A vulgaridade da Sra. Phillips foi outra sobrecarga para sua paciência, talvez ainda maior do que as outras.
Embora a senhora Phillips, como sua irmã, a senhora Bennet, se sentisse atemorizada diante de Darcy, que não tinha o bom humor de Bingley, toda vez que abria a boca era só para dizer coisas vulgares. Elizabeth fez tudo o que pôde para protegê-lo das frequentes atenções de ambas, procurando guardá-lo para si mesma e para as pessoas de sua família com quem ele podia conversar sem se sentir aflito. Embora as contrariedades resultantes de tudo isso estragassem muito o prazer de seu noivado, faziam Elizabeth pensar com maior satisfação no futuro, antecipando a vida confortável que teriam em Pemberley, longe daquela sociedade tão pouco agradável para ambos. Faixa 68. Capítulo 61. Grato para os seus sentimentos maternais, foi o dia em que a senhora Bennet se viu livre de duas das suas mais queridas filhas. É fácil imaginar com que orgulho ela visitava mais tarde a senhora Bingley e conversava com a senhora Darcy. Eu desejaria poder acrescentar, para bem da família, que a realização dos seus mais caros desejos tivera o feliz efeito de torná-la uma mulher sensata, discreta e interessante para o resto de sua vida. No entanto, foi bom para o seu marido que assim não acontecesse, pois talvez ele não tivesse apreciado uma felicidade doméstica tão excepcional. A senhora Bennet continuou invariavelmente nervosa e ocasionalmente tola. O Sr. Bennet sentiu enormemente a falta de sua segunda filha. A sua afeição por ela foi um dos motivos que dali por diante mais o obrigaram a sair de casa. Ele gostava muito de ir a Pemberley, principalmente quando não era esperado. O Sr. Bingley e Jane ficaram em Netherfield apenas mais um ano. Tamanha proximidade de sua mãe e de seus conhecidos de Meryton não era desejável, mesmo levando em conta o gênio fácil de Bingley e o coração afetuoso de Jane. O grande desejo das irmãs de Bingley foi satisfeito. Ele comprou uma propriedade nas proximidades de Derbyshire, e em acréscimo a todas as suas outras felicidades, Jane e Elizabeth tiveram a de residir a 30 milhas uma da outra. Kit passava a maior parte do tempo com as duas irmãs mais velhas, e isso foi de grande valia para ela. Numa sociedade tão superior a que conhecera, fez grandes progressos. Kit não tinha um gênio tão rebelde quanto Lydia, e longe da influência e do exemplo da irmã, graças a certos cuidados e atenções, ela se tornou menos irritável, menos ignorante e menos insípida. Sua família julgou dever preservá-la de qualquer nova influência da parte de Lydia. Embora a senhora Wickham frequentemente a convidasse para vir passar tempos em sua casa, com promessas de bailes e de rapazes, seu pai jamais consentia que ela fosse. Mary foi a única filha que permaneceu em casa, e como a senhora Bennet não suportasse a solidão, ela foi de qualquer modo impedida de prosseguir no aperfeiçoamento dos seus talentos. Obrigada a frequentar mais assiduamente a sociedade, continuou, no entanto, a tirar conclusões morais de cada visita que fazia. E como Mary não se angustiasse mais com as comparações entre a beleza das suas irmãs e a sua própria, seu pai desconfiou que ela aceitava sem muita relutância essa alteração de seus hábitos. Quanto a Wickham e Lydia, o casamento pouco os alterou. Wickham se resignou serenamente à convicção de que Elizabeth sabia agora de todas as suas ingratidões e mentiras. Apesar de tudo isso, continuava a alimentar a esperança de que ela um dia pudesse convencer Darcy a fazer a sua fortuna. A carta que Elizabeth recebeu de Lydia por ocasião de seu casamento lhe revelou que tal esperança era acalentada pela mulher, se não pelo próprio marido. A carta dizia o seguinte, abre aspas, minha querida Lizzie, desejo-lhe todas as felicidades possíveis. Se o seu amor pelo Sr. Darcy é apenas metade do que eu sinto pelo meu marido Wickham, você deve ser muito feliz. É um grande consolo saber que você é tão rica, e quando não tiver mais nada a fazer, espero que pense em nós. Wickham gostaria muito de ter um cargo na justiça. Não creio que tenhamos bastante dinheiro para viver sem algum auxílio. Qualquer lugar de 300 ou 400 libras por ano serviria. No entanto, não fale sobre isso ao Sr. Darcy, se prefere ficar calada. Sua, etc., fecha aspas. Como Elizabeth preferia mesmo ficar calada, procurou na sua resposta pôr um termo a todos os pedidos dessa natureza.
No entanto, ela lhes enviava tudo o que podia economizar de suas despesas particulares. Sempre lhe parecera evidente que a renda que eles tinham, dirigida por pessoas tão extravagantes nos seus desejos e tão descuidadas do futuro, seria insuficiente para seu sustento. E quando o casal mudava de residência, Jane ou Elizabeth podiam estar certas de receber um pedido de auxílio, pois havia sempre contas a pagar. Sua maneira de viver, mesmo quando possuíam uma casa, era a mais irregular possível. Estavam continuamente de mudança, de lugar para lugar, em busca de uma vida mais econômica, e gastavam sempre mais do que possuíam. A afeição de Wickham por Lydia em breve se transformou em indiferença. A de Lydia resistiu por mais algum tempo. Apesar de sua mocidade e de suas maneiras, ela conservou intacta a reputação que o casamento lhe havia assegurado. Embora Darcy nunca se pudesse resignar com a ideia de receber Wickham em Pemberley, graças à interferência de Elizabeth, ajudou-o na carreira. Lydia os visitava ocasionalmente, quando seu marido ia a Londres ou a Bath para se divertir. Na casa dos Bingley, no entanto, eles se demoravam muito mais tempo, a ponto de esgotar o bom humor de Bingley. Uma vez, ele chegou a dizer que iria lançar uma indireta para que fossem embora. A senhorita Bingley ficou profundamente arrasada com o casamento de Darcy, mas, como julgava aconselhável conservar o direito de frequentar Pemberley, sufocou todos os seus ressentimentos. Continuou a gostar de Georgiana como antes, mostrou-se quase tão atenciosa para com Darcy quanto antigamente, e pagou com juros todas as cortesias que devia a Elizabeth. Georgiana foi residir em Pemberley. A afeição das duas novas irmãs correspondeu a todas as expectativas de Darcy e até mesmo às intenções das duas moças. Georgiana tinha uma grande admiração por Elizabeth. A princípio, ouvira com assombro e um pouco de terror os gracejos e brincadeiras de Elizabeth. O irmão sempre lhe inspirara um respeito que quase sufocava sua afeição. Começou a saber de coisas que ignorava. Elizabeth lhe explicou que uma esposa pode se permitir com o marido liberdades que um irmão nem sempre poderia tolerar na irmã 10 anos mais moça do que ele. Lady Catherine ficou extremamente indignada com o casamento do sobrinho. Dando largas à franqueza que a caracterizava, ela enviou uma resposta em termos tão violentos, especialmente contra Elizabeth, à carta de participação do sobrinho, que durante algum tempo as relações ficaram cortadas. Mas, por fim, Elizabeth conseguiu que o marido perdoasse a ofensa e procurasse uma reconciliação. Depois de alguma resistência, o ressentimento de Lady Catherine cedeu, talvez em virtude da afeição que tinha pelo sobrinho ou da curiosidade de ver como a esposa se conduzia, e ela consentiu em ir visitá-los em Pemberley, apesar da ofensa que seus ilustres antepassados tinham recebido, não somente pela presença de uma esposa de tão baixa extração, como pelas visitas de seus tios de Londres. Com os Gardiner, eles se mantiveram sempre muito íntimos. Darcy, a exemplo de Elizabeth, tinha maior afeição por eles. Além disso, nunca se esqueceram da gratidão que deviam às pessoas por cujo intermédio eles haviam reatado as relações durante aquele passeio por Derbyshire. Fim. Pasta 2. Jane Austen e sua obra. Lúcio Cardoso. Jane Austen, como tantas outras famosas romancistas inglesas, teve uma vida obscura e difícil, quase sem repercussões exteriores. Vivendo num meio acanhado, numa época de extremo puritanismo, destituída de grandes atrativos femininos, estaria destinada a perecer nessa sufocante atmosfera de mediocridade, não fosse o seu incontestável talento. A essa mulher cabe a glória de ter sido uma das primeiras criadoras do grande romance inglês, que vem de Daniel Defoe e Samuel Richardson até os grandes romancistas do nosso tempo. Tudo que pela primeira vez surge no autor do Diário da Peste em Londres e de Moll Flanders, bem como no Richardson de Clarissa Harlowe ou de Pamela, e que constitui propriamente esse caráter particular do romance inglês, evidenciável posteriormente com tão soberba nitidez nos romances de costumes de Fielding, Dickens, Charlotte Brontë, George Eliot, Thomas Hardy ou George Meredith, já se encontra nos livros de Jane Austen. O seu primeiro romance publicado foi Sense and Sensibility, em 1811.
Antes, porém, com o título de First Impressions, ela tinha oferecido aos editores a versão inicial de Orgulho e Preconceito. É claro que o original foi imediatamente recusado, voltando ao silêncio do seu retiro primitivo, dividindo-se entre os seus piedosos exercícios de cristã convicta e as pequenas obrigações da existência burguesa a que se submetia, Jane Austen continuou a trabalhar no romance recusado. No ano de 1813, apareceu finalmente Orgulho e Preconceito, onde é minuciosamente estudada a sociedade daquele tempo, com a mediocridade dos seus tipos, o ridículo dos seus hábitos, a vaidade e a tolice de burgueses e nobres que o preconceito separava. Rigorosamente construída, antes de mais nada, essa obra era a prodigiosa revelação do temperamento de uma romancista. Nada escapa ao seu lúcido olhar, nenhuma fraqueza, nenhum aspecto grotesco dessa gente que ela conhecia tão bem. Em 1814, apareceu Mansfield Park. Em 1815, Emma. E, afinal, como obras póstumas, Northanger Abbey e Persuasion, em 1818. Jane Austen morreu em plena glória em 1817, e seu admirável talento foi depois reconhecido no país inteiro. As figuras mais eminentes de seu tempo louvavam nela um dos grandes espíritos da época. Orgulho e Preconceito é sua obra-prima. Os críticos levantaram muitas objeções contra os seus livros, lembrando a inexperiência dessa moça obscura que ousava retratar com tão feroz realidade a sociedade e os hábitos da velha Inglaterra. Sua vida foi avidamente investigada, e alguém chegou a lembrar que ela não poderia descrever paixões, pois nunca as havia conhecido. Novas vozes acrescentaram que os tipos de homem de seus livros eram completamente falsos, destituídos de qualquer consistência. O Sr. Darcy de Orgulho e Preconceito, o mais bem realizado dos seus heróis masculinos, segundo eles, não passava de um simples boneco. Mas a verdade é que, apesar de tudo, os livros de Jane Austen atravessam os anos dotados de uma assombrosa vitalidade. É preciso acrescentar que não o fazem como geladas relíquias de uma época desaparecida, como desejam tantos, mas, ao contrário, pelo sabor da sua indestrutível atualidade.